Opa, opa, opa! Deixa eu ver aqui. Atualizando aqui. Aproveitando aí que o Instagram tá enviando pra galera aí. Tá aqui já. Deixa eu ver se tá, como tá o áudio. Coloca. Tá legal o áudio. Tá bom? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Galera, pessoas lindas e maravilhosas, gostaria de tecer algumas análises aqui sobre a política. Exatamente o que nós podemos aprender com Lula e Bolsonaro nessa jornada aí, né, nesses últimos 30 dias aí de campanha, onde metade do país está aí muito feliz, comemorando e parabéns pela conquista. Outra metade está lamentavelmente aí chorando, mas isso faz realmente parte da democracia e é bom que seja assim, né? E pensando sobre isso, sobre a democracia, sobre um lado que ganha, um que perde, né? Eu posso usar como exemplo aí o Flamengo no sábado foi campeão, muita gente ficou feliz, dentre eles Joe, que sou também flamenguista, e no domingo não foi o meu candidato predileto neste momento entre os dois que ganhou. E tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Mas sobre o que eu quero falar aqui, né? Ou sobre qual que é a ideia de falar sobre ter uma chamada aí de eleição, né? Não é nem sobre isso, Marilândia. É mais ou menos sobre isso. Olha, a gente deve aprender com o nosso oponente, né? O Lula ganhou porque ele é um cara mais estrategista, ele tem mais coerência na sua fala, ele sabe mais como articular para que tudo aconteça. Observe aí nos debates, você vai ver que ele é um cara que, mesmo sendo coagido, mesmo sendo convidado a falar sobre o que aconteceu, ele sabia como se esquivar, como falar sobre o assunto, tá? É articulação, né? E esse é o poder da comunicação, entende? É ir para um debate, quando você vai falar com o cliente, pensar sobre isso. Cara, o que eu vim falar aqui? Eu vim falar sobre o que me interessa, sobre uma dor que eu vou resolver, ou ficar de papo, entende? E aí foi uma coisa que o Bolsonaro é ruim, é de comunicação, eu vou dizer assim. Por quê? Porque ele é um cara que fez bastante, como a maioria das pessoas sabe, né, que tem acesso a essas informações, ou que queiram ter acesso às informações, mas ele não sabe externar isso, não teve uma equipe para externar isso, ele não colocou isso para fora. Então, logo, o que eu entendo? Que quando eu analiso o meu oponente, aquele que eu tenho como oponente, o meu concorrente, o meu adversário, eu não sei como você o chama, né? Eu vou chamar de concorrente aqui, né? Você deve analisar quais são as qualidades dele. É com as qualidades dele que você aprende. Técnico de futebol é exatamente sobre isso, é pegar os melhores jogadores de um time, puxar a câmera para perto desses jogadores e analisar como que eles funcionam, como eles articulam, como eles jogam, com que perna ele é melhor, com qual a lateral que ele joga, né, com qual ponta ele joga, sei lá, a posição que ele joga. É sobre isso, né? É o que a gente deve levar para a nossa vida, sabe? É quando a gente for apresentar o nosso trabalho, né, quando a gente for a nossa solução de problemas, porque o trabalho é isso, é resolução de problema, né? Se você não resolve problemas,
ser apenas um empregado dentro de uma empresa que paga o valor que é considerado de mercado. Então, o faxineiro, em qualquer lugar, ele tem um piso salarial que é aquilo ali. Entende? Os diretores, os cargos máximos, não. Aí é pelo poder de percepção de mercado. Por quê? Porque depende da dor que a pessoa resolve. E nessa questão da comunicação, é óbvio, é claro que o Lula foi muito melhor. Senão ele não teria levado. Se você concorda com a eleição ou se você não concorda, o fato é que nós estamos aqui e o mundo não vai parar porque você concorda ou você discorda. O mundo vai continuar seguindo o flow. E isso faz parte da democracia. Eu tenho as minhas percepções de valores, né, de coisas que eu almejo na minha vida, mas de verdade, de fato, diz respeito a mim, sabe? Diz respeito ao que eu acredito. A maioria de vocês acreditam em um Deus, que talvez ele exista, talvez ele não exista, talvez ele seja um criado, talvez ele seja o criador, eu não sei. E eu não acredito assim. A maioria de vocês acredita que está tudo bem a mãe deixar a criança numa crechezinha, recém-nascido, e ir trabalhar. Está tudo bem. Eu não acredito assim. Por quê? Porque eu fui construindo valores e percepções na qual eu me dedico. Mas isso, de novo, diz respeito a mim. E esse é um momento onde é exatamente sobre isso, olha. É eu me colocar no meu lugar de indivíduo, de individual, como individual, e respeitar o outro. Simplesmente isso. Eu não concordo com muita coisa que acontece na sociedade, mas eu preciso respeitar. Concordar e respeitar são coisas totalmente distintas. Entende? A única pessoa, o único ser que me dá o direito de discordar de fato é a minha mulher. Porque é alguém que eu durmo. Então, se eu não concordo, eu vou discutir sobre isso. Nos demais, tá certo? Tá show. Você pode roubar o que quiser das pessoas, mas falar a verdade durante. Então, pensa assim, ó. Pensa assim, Lorena. Qual que é a ideia aqui, né? Não é polarizar mais, entende? Um negócio que já está polarizado. É perceber o seguinte, que o cara ele articulou melhor, ele é melhor de comunicação. Ele é muito melhor de comunicação. A Arlane quer entrar. Vê. A Arlane viu ela viu isso mesmo? Eu já peço para você entrar, Arlane. Né? Então ele é melhor de articulação. Né? Nós, como analista corporal, e eu ia fazer isso, e apareceu para mim do Corpo Explica. Olha que legal. Lula tem 12% de esquizoide, criatividade. Então ele é muito baixa a criatividade dele. Oral, 25%. É a mesma porcentagem que eu tenho, que é mais de falar, né? Que gosta de falar. Psicopata, o traço psicopata ele tem 18%. O traço psicopata é o traço que articula. E exatamente com 18% ele domina e sabe usar os outros traços. Então ele é melhor articulador. Masoquista, 28%. É o cara que se organiza perfeito para poder ir entregar o que ele veio entregar. Ele pensa melhor no que vai falar, porque se ele falar alguma coisa naquele momento ali dos debates, poderia dar merda. Então ele sabe exatamente o que ele está falando e como ele está falando. Né? E rígido, 17%, que é a sensação ou a percepção de viver uma triangulação da competição. É um cara também competitivo. Show? Bolsonaro, 17% de esquizoide, é um cara mais criativo do que o Lula, tá? 23% de oral, esses 23% e 25% de um e do outro aí são bem equivalentes. Mas olha o psicopata do Bolsonaro, 15%, é menor, então ele tem que brigar. O Bolsonaro é o que se chama de distribuído, tem menos que 30 de todos e mais que 10 de todos, assim como o Lula. Mas o Bolsonaro, a articulação dele é menor, o poder, a mente dele não é construída para articulação, por isso ele é resistente à articulação. Por quê?
porque ele é um cara que ele acredita que ele vai dar conta. A rigidez dele é maior, o masoquismo dele está bem próximo também. Entende? Que os traços de caráter, até aqui dá para se fazer uma analogia. Então, reconhecer que o cara ele é melhor falando é fato. O Lula ele é um cara que é melhor falando. E aprende isso e leva isso para a vida. Leva isso. Se não é o seu candidato predileto, está tudo bem. Mas analisa. Porque na vida você vai usar isso. É o poder que o teu concorrente, teu oponente tem, que você tem que descobrir o que é, o que ele está fazendo melhor, como que ele faz, para você poder aplicar na sua vida e ver se é coerente com a sua vida ou com a sua fala. Entende? E é exatamente essa chamada aqui que eu gostaria que você parasse um pouco para analisar, que não diz respeito, apesar de ter colocado no título aí Eleições 2022, mas é simplesmente para isso. Quais são as minhas estratégias para conquistar os meus sonhos? Quais são as minhas estratégias para conquistar os meus objetivos? Se é que muitas das pessoas têm. Entende? É que você está revoltada, Lorena. Você tá revoltada. Né? Nós apoiamos o mesmo candidato. Né? Temos, acredito que percepções parecidas, mas o fato é que no dia de hoje você teve que levantar e ir à luta. E se ele tivesse ganhado, ou assim como perdeu, não iria mudar isso hoje. Né? Não vai mudar isso hoje. Perceba isso. Que o fato é que nós vamos precisar continuar fazendo o que nós fazemos. Tem uma interferência? Tem, mas nós não temos controle. Então, o que eu quero trazer para aqui? É que, perceba isso. O que é habilidade sua ou o que é que você deveria controlar? É a sua própria vida, as suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos. Os pensamentos não, né? Mas os sentimentos. Né? O que é fisiológico. Agora, o que é externo, aí está fora do nosso controle. Entende? Então, é uma chamada para a realidade, de fato. Uma chamada... Boa noite, Ana. Só para isso, a ideia aqui é... O Bolsonaro, ele é um cara ruim de marketing. Ponto. Ele não sabe fazer o marketing dele. Ponto. O Lula é o cara mais estrategista. Ponto. Se é mentiroso, se não é mentiroso, o fato é que com mentira ou sem mentira, ele ganhou, porque ele soube usar melhor as articulações que ele tem. Ele sabe se comunicar melhor, ele sabe se expressar melhor, com verdades ou com mentira. Usa isso, observa no seu negócio, no que você faz. Sex Canva? Não conheço. Mas observa isso, ó, dentro do seu negócio. Como que eu posso aprender, então, com o Lula e com o Bolsonaro? Com os acertos e com os erros dele? Bom, eu já entendi que eu preciso aprender a vender o meu peixe. Eu preciso aprender ou vender o meu peixe melhor. Porque esse cara construiu um mundo. Eu viajei Rio de Janeiro, Bahia, Minas, São Paulo. Qual foi o estado que nós fomos? Santa Catarina. Tudo por essas épocas aí. Paraná. E nós vimos um mundo de coisas acontecendo, mas ele não sabe vender, ponto. Então, de nada serve. Se você pode ser a melhor profissional do mundo, as pessoas não contratam os melhores profissionais do mundo. Eles contratam os melhores profissionais que eles conhecem, que estão acessíveis, que chegam à informação. E uma máxima dos antigos, quem não é visto não é lembrado. Entende? E o Lula, o que eu aprendo com o Lula? Que é o cara que sabe se comunicar, que é o cara que sabe fazer negociação, que é o cara que sabe fazer articulação, tirando o mérito da política, simplesmente de uma análise de um ser humano, de um cara que é um bom articulador. Como assim, Marilândia? Você não é? Vocês não entenderam isso, gente. Vocês não entenderam isso ainda. Eu também estou decepcionado. Minha torcida era para o outro lado. Assim como eu também fiquei feliz no sábado com o Flamengo. E o outro time ficou triste.
Pronto, aprende a respeitar. Entende? Vamos falar sobre o projeto de vida de vocês? Não foi nordestino. Não se resume a isso. A realidade do pessoal de lá é outra, a percepção do pessoal de lá é outra e tá tudo bem. Pensa só no seguinte, ó, eu vou chamar aqui, ó, vocês aqui, ó, para essa realidade. Show. Ô, Lorena, se você quiser entrar, manda a solicitação que eu te chamo aí. Pensa só sobre isso. O que eu posso aprender com a realidade dos dois candidatos, os pontos positivos de cada um e o que eu posso aprender também com os pontos negativos. E com os pontos positivos, o que eu posso aplicar na minha vida? Né? O que eu posso aplicar na minha vida de verdade? No que diz respeito aos dois candidatos. Né? A ideia aqui não é... Show! A ideia aqui não é discutir quem é melhor, quem foi pior, né? Porque aqui, senão a gente vai entrar numa polarização, porque eu tenho uma percepção que eu acredito que seja maior a da maioria de vocês. Entende? E tá tudo bem assim também. Mas eu não posso entrar numa discussão aqui para ofender outras pessoas que também têm as suas percepções. Entende? Lembra que eu comecei falando sobre isso, ó. Um sabe como articular, como convencer, como falar, como fazer o jogo acontecer, e o outro não sabe vender o peixe. Pronto. Quem é melhor ou pior é de percepção. Tá? E não cabe a mim, de forma nenhuma, o julgamento de achar que um está apoiando o bandido ou de que o outro está apoiando o homofóbico. Não, a gente vai entrar numa briga que é desnecessária. E, de verdade, tem um monte de rede social aí, de gente que está doido para isso. A minha ideia aqui não é essa, de polarização. É simplesmente trazer essa construção. Como nós podemos entregar para o mundo as nossas ofertas. O que nós temos para resolver problema. Quais são os problemas que você resolve? Entende? E dentro desse problema que você resolve, você está mais pro Lula ou pro Bolsonaro? O Bolsonaro é o cara que não soube vender o peixe dele. Isso é um fato. O Lula é o cara que soube vender, que soube negociar, que soube articular, que foi e bateu em cima. Ponto. Não estou falando de caráter, de índole ou de pessoa. Eu estou falando de estratégia, eu estou falando de percepção de mundo, construção de mundo. Show. É exatamente sobre isso, né? É essa leitura. O cara é bom de conversa. Ponto. É quem leva. É o cara que vai na balada e leva a menina. Entende? É o Lula. O Bolsonaro é o cara que fica no canto esperando a galera vir pra cima dele. Ponto. Né? Não de uma forma bem grotesca até falando assim, né? Mas é mais ou menos isso. Ele é melhor de articulação. Então leva isso para a vida, ó. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Não, mas teve o problema lá do Petrolão, do Mensalão, e ele falou: "Não, eu quero falar de futuro". Qual que é o futuro que a gente vai, como a gente vai cuidar, como a gente vai botar a cervejinha, a picanha? É saber falar. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu entendo formatos de corpo, leio formatos de corpo e entendo o funcionamento da mente das pessoas. Quando eu olho para alguém, eu faço exatamente entender o seguinte: ela pensa desse jeito. Então eu vou conversar com ela, coloco o meu psicopata para conversar com ela. A linguagem que interessa para ela. Né? É das minhas lives passadas. Esquizoide, alguém mais lógico, mais óbvio. Então, se eu tenho uma conversa com o esquizoide, como que é? É uma conversa onde eu preciso trazer ele para um mundo lúdico. Eu preciso criar, então, um mundo aqui fora, um ambiente aqui fora que seja lúdico para que ele interaja com isso. Se eu vou trazer um oral para a conversa, né? Ou se eu estou conversando com oral, eu vou ser mais familiar.
Se eu vou falar com alguém que tem o psicopata, eu preciso aqui negociar para que ele entenda que eu não estou querendo só eu levar vantagem. Todo mundo vai ganhar com esse negócio. E aí quando você vê o Lula falando, ele está falando do negócio para todo mundo. Se é verdade ou se é mentira, a gente ainda vai saber, gente. Ele está falando do negócio para todo mundo, que ele vai melhorar para todo mundo, para todo mundo, para todo mundo, para todo mundo, para todo mundo. Ele sabe vender o peixe dele. O masoquista é alguém que precisa de mais segurança. Então você vai vender para alguém, você precisa que tem um masoquista, você vai negociar com uma pessoa que tem um masoquista mais alto, você precisa levar a segurança para esse cara. Se é para um rígido, ele precisa encontrar um desafio aí para ele aceitar. O Bolsonaro, ele é mais rígido, então você vai ver que ele é um cara mais impetuoso. Tinha momentos do debate que você dava para você olhar, que, pô, não entra nessa briga. Ele ia lá e o cara ia vir cá, parava, eu vou pedir desculpa pro povo brasileiro que está assistindo isso. É o cara articulador, é o cara negociador, é o cara que sabe vender o peixe, gente. É bem sobre isso. É exatamente isso aí, ó. Lamília aí, ó. Não é analisar o caráter, sim o comportamento, o desempenho das campanhas de cada um fez. Isso? Exatamente. Ó, o Felipe tá aí, eu acabei de sair da live do Felipe, tá assistindo, o Felipe tá aqui. Valeu, Felipe. Não acredito assim, Lorena. Se fosse por esse lado, o governador não seria reeleito. Não, mas eu não gente, ó, a questão aqui tinha sido Ciro. Não, mas assim, ó, não é, analisa isso, gente, ó. Vem aqui para aqui, ó, vem aqui, ó, para dentro da mente aqui, ó. Olha o que eu tô falando para vocês. Vocês estão aí discutindo política, e eu não tô falando de política. Vocês estão falando aqui sobre caráter, e eu tô falando sobre traços de caracteres. Tô falando de personalidade, de forma de funcionamento. É coisa totalmente distinta. Totalmente distinto do que vocês estão falando, que vocês estão discutindo aí. Totalmente, tá bem longe. E eu aprendi muita coisa com o Bolsonaro. E vou falar aqui para vocês. Olha o desafio que vocês estão procurando aceitar na vida de vocês. Esse cara pegou um monte de desafio de merda para ficar discutindo, batendo boca, dando ibope. Se fudeu. Essa é a realidade. O Lula, com todas as condenações que ele teve, o cara foi lá sobre negociar, articular. É isso, gente. Ir para a vida adulta e conquistar o desejo e os sonhos de vocês é essa habilidade de negociar. Tira essa ótica da política. Esquece a ótica da política. Esquece o ódio que eu tô vendo que vocês têm aí do Lula aí, né? E o amor pelo Bolsonaro. Tá? Tira, perde essa ótica política aí, isso vai passar, daqui uns dias vocês estão melhorzinho aí, né? Saúde mental, faz uma higiene mental, sabe? Perde isso daí e olha, analisa isso que eu estou falando aqui, ó. Como que cada um chegou e conquistou o poder. Era na minha linha de raciocínio, era tipo inconcebível que tipo desse 70-30. O cara venceu. Por quê? Vamos analisar as estratégias que ele fez. Vamos aplicar na nossa vida. Quem realiza sonho, quem tem conquistas aqui, enquanto humano aqui, né? Que eu não sei se tem uma outra vida aí. Talvez você acredite em alguém que vai voltar. Talvez você acredite que você está vindo de um outro lugar. E para mim não interessa, porque o que me interessa é isso daqui. É esse espaço de tempo chamado vida. É isso que me interessa. E eu não vou discutir nem política e nem da onde a gente veio, nem para onde a gente vai. É essa percepção. Quem está aqui construindo sonhos, pontes, realizando desejos, está realizando o que se propõe a realizar, são pessoas que resolvem dor, problema. E dentro desse resolução de problema, eu analiso esses dois candidatos e a minha ideia aqui foi essa, de que analisa e veja como você pode resolver o problema das pessoas. Porque você recebe pelo problema que você resolve. Se você é um faxineiro, você tem um piso salarial. Se você é um vendedor de loja,
não sei de que tipo de loja, você também tem um piso salarial. E a única forma de você ganhar mais, de você poder ir além, de morar melhor, de construir pontes melhores, é resolvendo mais dores. E como que eu faço isso? Estudando pessoas. Comecei estudando Freud, entendendo como esse cara pensava, como ele agia, como ele interagia, como ele foi percebendo o mundo. Aí fui para o Reich, Alexandre Lowe, e aí foi entendendo mais um pouco, e aí... Entende? É sobre isso. E aí hoje a gente vai analisando pessoas aqui, estratégias aqui. Eu estava vendo, olha que louco, vendo uma campanha bem antiga. A campanha é mais ou menos assim, ó. Vou tomar uma água aqui. O cara, o comercial é um comercial. Ele vai pegando um monte, vai pegando cimento, misturando, vai colocando dentro dos moldes redondos e ele vai fazendo aquele monte de bolas de cimento. Depois ele pega e ele começa a desenhar nas bolas um monte de quadradinho como se fosse uma bola de futebol mesmo. E ele espalha pela cidade inteira, em vários pontos estratégicos. Em rua livre, em praça, em campo, em quadra, ele vai espalhando essas bolas para um monte de lugar. No outro dia cedo, ele chega para trabalhar, tá aquela fila de homem, tudo com o pé quebrado. Adivinha o que ele era? Ortopedista. Estratégia. Se é certo ou se é errado, isso não é o julgamento, não é esse. É a estratégia. É a estratégia. É usar essa massa cinzenta. Cérebro, gente, quer dizer o que está dentro. Cérebro não é essa parte aqui que... Não, tá? É a parte de dentro. Aí a gente tem o cérebro, tem o cerebelo, tem um tronco cefálico, e aí vai... É isso daí, tá? Isso, exatamente, Lorena. É sobre isso daí. E o que eu aprendo com o cara que está chorando e o que eu aprendo com o cara que está vendendo lenço? É simplesmente assim. É o que eu aprendo, o que eu levo para a minha vida. Porque de verdade, o erro, tá? Ele tem que existir muito, 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 muito. Errem demais, gente. Errem o quanto vocês puderem errar. É uma mentira que contaram aí por não sei quem, nem não sei de onde, mas contaram para a humanidade aí que a gente não deve errar, que a gente tem que acertar. E a gente não aprende com acerto, a gente aprende com erro. Então, a gente também aprende com o erro dos outros. Porque quando vocês estavam debatendo aqui, você estava usando a mesma estratégia errada que o Bolsonaro perdeu, e aí vocês querem ganhar aqui com a mesma estratégia? Olha só, entende? Então é levar para a vida os aprendizados que eu tenho com os erros que eu tive e principalmente analisando a minha volta. Por quê? Porque se eu estou vendo que alguém está caindo no buraco e eu tenho que trilhar esse caminho, eu já sei por onde eu não devo passar. Porque eu sei ali que ali vai dar errado. É loucura tentar, é a única definição de loucura. É tentar ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Né? Então é sobre isso. É sobre aonde nós queremos chegar. Porque, ó, de verdade, se eu não tivesse me dedicado a estudar e conhecer sobre o meu jeito de funcionar, o jeito que a minha mente funciona, como eu tendo a pensar, a sentir, agir, o que eu devo ou não controlar, o que eu posso, na verdade, né, controlar, o que eu tenho que ter em consciência para controlar o que, não interessa qual que seria aí, de fato, o governo. Eu teria me dedicado, porque essa busca não começou em 2018. Apesar de estar aí nas redes sociais em 2018, aí também numa briga aí por causa de político. E aí até que eu entendi que, poxa, estava agredindo um monte de amigos meus, porque pensavam diferente de mim. E pessoas que eram amigos de verdade, pessoas que eu amo, que eu gosto, que eu tenho um carinho, que tenho paixão, sabe? Eu estava agredindo simplesmente por causa de uma posição política. O fato é que
Nessa eleição, eles não mudaram a posição, eu também não mudei, mas a gente consegue conviver e viver numa boa, porque não vai mudar nada. Eu recebi de familiar meu vídeos me zoando até umas horas. E tá tudo bem, continuo amando e muito. Porque se o meu candidato tivesse ganhado, quem teria mandado sou eu. Essa é a festa da democracia, gente. E esta é a consciência. Para quê? Para que eu tenha o controle. Quando eu percebo isso, qual que é o meu lugar aqui, sabe? Qual que é o meu papel dentro disso? O que eu devo ou não fazer? O que eu devo ou não construir? Eu vou tendo controle sobre isso. E quem vai estar lá na presidência não é algo que nós temos controle. De fato, nós não temos. E o inconsciente coletivo ou consciente coletivo diz muito mais sobre alienação do que uma construção de uma vida sadia. Então, a construção de uma vida sadia é autoconhecimento. Só tem isso, autoconhecimento. Se conheça, permita-se conhecer e viver o melhor. Leva isso para a vida, ó. O que eu aprendo aqui? Quais são os lugares que me compete ir, onde eu me sinto bem, com quais são as pessoas que eu me sinto bem, quais são as pessoas que mesmo não sentindo bem eu continuo indo lá. Para quê? Para não estar alimentando dependência emocional. Neuro, ó, saúde mental. Calma, relaxa. Não vai mudar. Você vai continuar tendo que fazer o que você precisa fazer. Lamile, ó. Você é do Amazonas? Não vai resolver. É o que você resolve de problema. E como você vende isso. Você pergunta para uma pessoa, o que você faz? Quer ver? Eu não lembro qual foi o profissional que eu perguntei, você trabalha com o quê, né? O que você faz? Ele falou, não, eu trabalho com vendas. Eu falei, entendi. Mas você vende o quê? Ele falou, vendo... Trabalho no banco. Eu falei, tá, trabalha com venda no banco, você vende telecena? Não, eu vendo cartão de crédito, seguro para cartão de crédito. Eu falei, tá, e como funciona? Um negócio complexo. Ou seja, o cara não sabe comunicar. Para mim entender que ele trabalha... E não, nem era nada disso, velho. Entendeu? Você contratava um seguro de alguma coisa e o seguro era pago no cartão. Ou seja, se você não sabe se comunicar... Entende? As pessoas têm que ficar adivinhando. E as pessoas não querem adivinhar, elas querem ter clareza. E trazendo para essa eleição, o candidato vencedor foi muito mais claro e objetivo do que o candidato que não levou. Simples assim. Se você concorda ou discorda de um, tá tudo bem. Não é sobre isso a conversa aqui. É simplesmente o que eu levo de construção positiva para a minha vida, vendo essas negociações e articulações dentro dos debates ali. Como que eu vou construir a minha vida? Qual o caminho que eu vou trilhar? Quem são as pessoas? Sobre o que eu faço, né? Eu entrego respostas às pessoas. Eu entrego as respostas às pessoas mais importantes do mundo. Porque eu faço isso. Eu as coloco no lugar, na cadeira 7. Para usar a camisa 10. Para ser tratado como deveria e não sabe ainda como ser tratado.
Ah, sobre formação? Ah, aí tem algumas. É sobre o que eu entrego, sobre o que eu faço e como eu faço. O que você faz, o que você entrega e como você entrega. É isso que as pessoas precisam saber. Simples assim. Por mais polarizado que foi a eleição, você pode perceber que tira a ideologia e o fanatismo agora, né, e olha com um olhar mais analítico, mais crítico, para quem ganhou e quem perdeu, que você vai perceber que um sabe negociar, um sabe articular, um sabe convencer e o outro não. Simples assim. E aí, é escolha sua. Saber negociar, articular e convencer. Ou não. Aprenda, aprenda, aprenda e erre. E vá para a vida errar. E é isso aí, galerinha. Sem polarização. O pessoal deu uma acalmada aí. Lorena, em outro momento, se quiser entrar aí, você chama aí, a gente entra aí. Show! A Arlane aqui em cima também tinha pedido para entrar, mas eu acredito que já saiu. Marilândia aí também dá uma acalmada no coração. Então tem aí, ó, essa galerinha aí dá uma acalmada no coração. Por quê? Porque já foi. Não crie expectativa para você não ter frustrações. Crie expectativas sobre os seus sonhos, sobre os seus objetivos, sobre o que você quer conquistar e ou fazer. Para quem vai assistir o gravado aí, houve uma tentativa de polarização, mas eu usei a estratégia do vencedor e articulei para que todo mundo percebesse que, no fundo, o que interessa é como você convence o outro. E você, que é coerente, agora vamos falar sobre coerência, sobre moral, sobre ética. Oferte aquilo que você tem capacidade de entregar. Que aí foge um pouco da política, né? Só tenha isso, coerência e ética no que você vai fazer. Show? Foi exatamente. Minha vida segue, boletos e objetivos. É isso aí, Ana. Ana falou assim, ó, foi o que quis dizer nos meus stories. Minha vida segue, boletos e objetivos. É exatamente sobre isso. Então, galerinha, amanhã a gente volta aí para um bate-papo, tá? Vamos falar mais sobre essa ótica que eu trouxe aí dos traços de caracteres, né? De cada um deles, o gráfico de cada um deles, né? E a forma de funcionar. Então, pelo gráfico, o Lula, ele é um cara mais articulador, mais negociador. O jeito de funcionar da mente dele é essa, tá? O Bolsonaro, ele é um cara que sabe se comunicar, gosta de se comunicar, mas é mais competitivo e isso, o desafio que às vezes foi implantado para ele lá dentro, talvez ele não deveria ter aceitado. E o povo viu isso, o jeito dele negociar, de articular, ele é bem inferior ao então novo presidente que teremos. Show? Então é simplesmente sobre isso. Não é uma discussão política, e sim uma forma de perceber como cada um deles funciona dentro da ferramenta que a gente usa aqui para entender a forma com qual você pensa, sente e age. Então, se faz sentido para você, link na bio e
agende a sua análise. Para quê? Para que você consiga se perceber, para que você aceite desafios que façam sentido, para que você compreenda o porquê que você pensa que tem o dedo podre, para que você entenda o porquê que você escolhe sempre a mesma coisa do mesmo jeito. É sobre isso, para que você consiga conquistar e realizar aquilo que você tiver competência para realizar. Porque no final, o tanto de dinheiro que você vai receber é de acordo com a percepção da sociedade sobre você. E as pessoas que ganham mais ou tanto dinheiro são pessoas que têm mais percepção e conhecimento sobre si. Show? Então, uma ótima noite aí para quem está assistindo à noite e um bom dia e boa tarde para quem vai assistir ou gravado aí no Instagram, YouTube e Facebook. Valeu, galerinha. Obrigado pela participação. Ótima noite e até a próxima. Eita, aqui. Encerra.